Lá em cima? Eu tô. Eu tô te ouvindo. Começou a gravar. Então tá bom. Então, agora oficialmente, né? Boa noite a todos. Boa E nós noite. vamos pedir ajuda, né? Pedir ajuda para Deus, para Jesus, para a gente dar conta de entendermos melhor as coisas, as situações sobre mediunidade, sobre o espiritismo, principalmente. E nós pedimos a nosso Pai, em nome de Jesus, que possamos ter conosco nossos irmãos, que nos ajudam, nossos mentores, guias espirituais, nossos espíritos protetores possam estar conosco e possam nos ajudar com o nosso entendimento e nossa compreensão, e também nos inspirando. E nós também agradecemos aos irmãos que estão aqui no ambiente, ou no ambiente na casa de cada um, onde vocês estão, com os seus aprendizes, a fim de participarem desses esclarecimentos. Nós agradecemos a Deus e Jesus e pedimos a todos que possam ficar conosco durante todo o nosso encontro e os mentores possam ir cuidando dos irmãos que estão ligados a cada um de nós, aos nossos familiares e aos médios, todos os médios do nosso grupo e da nossa casa. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Nós gostamos de participação. Tá? Claro que cada um pode ficar à vontade, se não quiser participar ou não achar que não tem condições de falar nada, mas eu não quero que vocês deixem de participar apenas por timidez, tá? Porque não tem mais essa coisa de timidez entre nós. Somos amigos, somos irmãos, trabalhamos juntos e já temos a intimidade suficiente, né, para nós não termos mais vergonha de nenhum e do outro. E nós temos a ideia de que participando as coisas acontecem melhor na nossa compreensão e no nosso entendimento. O que nós entendemos é o seguinte: as pessoas precisam aprender a pensar, tá bom? Vocês talvez não tenham percebido aí, cada um de nós, por menos que pareça que você tenha algum conhecimento, alguma coisa você pode passar adiante. Então, por exemplo, você tem um amigo, uma amiga, um parente, né, alguém da família, que esteja passando por alguma dificuldade, né, coisas assim que não são muito costumeiras, pessoa que está se sentindo estranha, na sua mente, em algum momento, você deve pensar: eu acho que esse cara está com o espírito ali com ele. Então, por exemplo, é comum ao espírita ele ter esse tipo de pensamento. A gente passa a deixar essa coisa só do corpo de carne e vamos sempre avaliar se aquilo é só no corpo de carne ou se é espiritual. Até porque a parte espiritual de um espírito externo pode estar influenciando no corpo de carne e você de fato pode ter alguma coisa no corpo de carne. Deu para entender? Mas não é seu. Ou pelo menos uma parte não é sua. Tá bom? Então o Edson, por exemplo, eu gosto de falar das pessoas que estão aqui, né? Embora eu goste muito de falar do grupo, ele esteja ou não. Mas o Edson está aqui e ele está com problema na perna. Quando ele começa a falar, já me dá uma comichão na cabeça, que é a mediunidade. Então ele tem um problema na perna, ele realmente se machucou. Mas tem uma parte ali que tem espírito colaborando para ele não ficar bom no tempo que seria o ideal, ou no tempo que era possível ficar. Quer dizer, o tempo que ele está demorando para se recuperar poderia ser mais curto, tá bom? A mesma coisa acontece com cada um de nós. E quando alguém nos relata isso, a gente já começa a pensar em como poder ajudar aquela pessoa se, por acaso, o que ele está sentindo não for totalmente material, não for só do corpo de carne. Então, a partir do momento que a gente assume que o Espiritismo nos traz esclarecimentos e que em outros lugares por onde a gente passou, ou outros lugares que a gente acabou conhecendo pela mídia, pela televisão, ou por pessoas que têm outro tipo de crença, né? Não resolve, não esclarece,
Então, o Espiritismo esclarece um monte de coisa que em outro lugar eu não consegui esclarecimento. Então, eu estou legal aqui com o Espiritismo. Vocês vão perceber o seguinte, nós temos aí em torno de 60 pessoas no nosso grupo, no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, ele é essencialmente sobre espiritismo. É claro que a gente não vai deixar de pôr um vídeo bonito de uma criança cantando. Eu gosto muito daquele grupo de criança africana que canta lá, dança lá a música Jerusalema. Aquilo é sensacional, né? Então são coisas inspiradoras e tudo, mas o grupo é espírita, tá bom? É da casa espírita. Bom, nós temos quase 60, se eu não me engano, são 57 pessoas no grupo, tá certo? Nós temos aqui, além de mim, 7 pessoas. 6. Não, 4, 5, 6, 7. Quer dizer, é um número bem abaixo do que temos de gente no grupo. Considerando que eu conheço todos do grupo, eu considero assim que pelo menos 30% do grupo tem condições de horário, nesse horário que nós estamos fazendo, para participar. Até porque, se não fosse assim, eu não colocaria às 8 horas da noite, né? Então eu já sei mais ou menos as pessoas que podem vir. Então, de vez em quando vem 12 pessoas. Você vai sentindo falta das pessoas que estão costumeiramente aqui. A Rosana, né, o Adalberto, como eu já disse, a Miriam. Agora mesmo a Marli e a Dona Inês não tinham entrado ainda, eu já fiquei preocupado. Pode ter acontecido alguma coisa, né? Estão lá na mesma casa, juntos e não entraram. Estão sempre aqui conosco. A ideia disso tudo, gente, é fazer a gente pensar. Eu não sei se vocês perceberam que eu gosto de mexer com a curiosidade, porque eu sou curioso. E essa minha curiosidade me levou a conhecer e descobrir um monte de coisa, como Jesus ensinou. Nós temos que ler a letra, mas a gente tem que observar o espírito da letra. Ou seja, você tem que observar melhor as coisas. A gente faz as coisas muito superficialmente. Então o camarada lê o Evangelho segundo o Espiritismo em toda a reunião mediúnica. Todos. Você pode perceber. Você for numa casa espírita que tem várias reuniões, hoje não, né? Mas é uma casa espírita que tem várias reuniões, geralmente a leitura do mesmo capítulo, do mesmo trecho, durante o ano inteiro, várias pessoas talvez façam aquele mesmo trecho. Vocês já perceberam que a interpretação dela raramente é diferente daquele anterior, do outro cara? Não sei se vocês já perceberam. Normalmente, o entendimento que a pessoa tem daquele capítulo do Evangelho é muito parecido com o camarada que dirige a reunião. Quando esse camarada que dirige a reunião leu aquele mesmo capítulo. Ou seja, nós não estamos explorando a nossa capacidade de interpretar o texto. Tá bom? Então, um grande amigo meu, já desencarnado, me explicou isso uma vez. Eu não entendi nada, porque eu estava chegando lá, não estava entendendo coisa nenhuma na casa espírita. Depois eu fui estudar, fui trabalhar. Falei, não, tem coisa aqui que ninguém está falando. Né? Tem coisa nesse ensinamento de Jesus, tem coisas aqui na codificação do Kardec que as pessoas não estão observando. E eu estou chegando agora, né? Estou aqui com 3, 4, 5 anos. Tem gente aqui com 20, 30 anos e está falando sempre a mesma coisa sobre o mesmo ensinamento. Tem alguma coisa errada. Aí você pega as apostilas do curso que a gente tinha. Aquelas apostilas do curso são sensacionais, porque elas abrem uma visão que a gente não tem em outras casas espíritas. Porque aí está excelente, tá legal? Só que com o passar dos anos, aquelas apostilas continuam as mesmas. E os instrutores que vão colocá-la para as pessoas acabam fazendo igualzinho aqueles com quem eles tiveram aula. Vocês já perceberam isso? É tudo muito igual. Ninguém pega coisa e vai estudar e pensar naquilo. Eu quero dizer para vocês que a coisa mais maravilhosa do mundo é pensar. Todo mundo aqui assistiu o filme do Kardec? Todo mundo? Você já assistiu? Quem assistiu, dá um positivo aí. Então tá bom. Quem não deu positivo, talvez não tenha assistido. Ah, tá. A Irene talvez não tenha assistido. Dona Inês assistiu, que eu sei. Marli também.
A Irene talvez não tenha ainda verificado que existe o filme do Kardec. Mas ela vai observar, quando assistir, ela vai observar o que eu vou falar agora. O comecinho do filme. Bem no comecinho. Ele não está na sala de aula? Ele manda os alunos pararem tudo. Parem tudo o que estão fazendo. Eu já assisti tantas vezes que daqui a pouco eu decoro as palavras do cara. Parem tudo o que estão fazendo. Para que servem os livros? Para nada, se nós não aprendemos a pensar. Não é isso, mais ou menos? O Júnior tem uma memória melhor que a minha. É isso mesmo. Também. Se a gente não aprende a pensar, gente, não adianta nada você ler, estudar. Então você vai conversar em algum momento, provavelmente você vai ter que conversar com o espírito nos nossos trabalhos, né, mediúnicos. Em algum momento, talvez você tenha que socorrer alguém, você vai conversar com o espírito. Se você conversar com o espírito, vamos imaginar a cena. Você tem na tela do seu computador ou na tela do seu celular, provavelmente em torno de 8 pessoas, 6, depende do aparelho que você está usando, porque não cabe todo mundo. Cada um de nós que está aqui é um indivíduo. Não tem ninguém aqui parecido um com o outro. Tá? Em termos absolutos, a gente somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, mas não é disso que eu estou falando. Nós somos indivíduos. Somos indivíduos. Não há ninguém parecido com o outro. Cada situação de nós aqui, de cada um, é extremamente particular. Nós temos situações que a gente pode chamar de atípica diante do outro. Se o outro for olhar, ele fala, não tem nada a ver com a minha vida, isso é o jeito que eu penso, o jeito que eu imagino. Quando você vai conversar com o espírito, não pode ser a mesma conversa que você usou com o espírito anterior, concorda? Então você tem que ter o quê? Você tem que aprender a pensar. Você não pode falar com um espírito que simplesmente ainda não sabe que desencarnou, você não vai conversar com ele como você conversa com o chefe de falange. Que está careca de saber que desencarnou, sabe absolutamente, com certeza absoluta, eu lhes digo, que ele sabe que está fazendo mal, e ele sabe que ele pode ser despertado e ir para a colônia, ele não quer. O cara que nem sabe que desencarnou, ele não sabe nada disso. Não tá, você for falar de um negócio desse pra ele, fala, mas esse cara é louco? Peraí, irmão, eu vim aqui procurar ajuda, você tá me deixando louco. Eu estava dentro do hospício, fui tirado de lá e você é mais louco do que eu. Então nós temos que aprender, porque esse jogo de cintura é o pensamento. Até porque se não tiver pensamento, não tem mediunidade. Todo mundo aqui deve saber que mediunidade, ela se faz através de pensamento, do desencarnado para o encarnado. Através da aproximação do perispírito, de um com o outro. Muito bem, então nós temos que aprender a pensar. Enquanto nós não aprendemos a pensar, nós vamos ficar dependendo de pessoas que colocam para nós o que ela quiser. O que ela quiser. Ela lê um texto, ela lê uma lei, ela passa para você do jeito que ela quiser, você vai engolir, ela tá tudo certo, você concorda com ela, tá tudo beleza. Eu não quero que concordem comigo. Eu não estou aqui para ter razão. Eu quero que vocês aprendam a pensar. Todos nós temos que aprender a pensar. Tá? Então, por exemplo, um dia desse eu até estava comentando que quando a gente está numa reunião, em certas casas aí, nós aprendemos durante muitos anos que ao final da reunião a gente dá a comunicação para os mentores. E está tudo certo isso aí. Não tem problema nenhum. Tá? Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é se você, dando a palavra para os mentores, você vai deixar ou não de atender alguém em sofrimento. É simples, não é simples? Tá tranquilo, a reunião tá simples, não tem mais nada, tá legal. Vamos dar a palavra para o mentor? Vamos, porque inclusive é bom para o médium, viu? O mentor, quando envolve a mediunidade, ele dá uma geral, tá? O médium sai dali tinindo. Se ele não estava bom, ele vai ficar bom na hora. Mas presta atenção que às vezes você tem uma reunião, como eu já trabalhei em reunião, com 18 médios na mesa. 18 médios na mesa. Para cada um dar a palavra ao mentor simplesmente para fazer boa noite, foi 10 minutos ali, brincando. Em 10 minutos eu converso com mais um sofredor. Deu para entender? Então a gente tem que pensar. Se a gente não pensar, a gente não tem jogo de cintura. A gente não tem jogo de cintura.
Então, cada situação é diferente da outra. Por exemplo, vamos ao exemplo. Vocês devem ter ouvido falar sobre a transfiguração de Jesus. Já ouviram? Todo mundo já deve ter assistido o filme. Em algum momento lá, Jesus está com os apóstolos, acho que 3 só, ou só Pedro, não me lembro. E eles entram ali numa situação e veem Jesus em alta luminosidade e acima do solo. Tá? E eles veem também, muito iluminados, ao lado dele, Elias, tá certo? E quem mais? Quem mais? Moisés. Com ele? Moisés, então tá bom. Moisés e Elias. Aí você vai verificando que isso aí parece que não tem importância nenhuma. Né? Então aí você verifica o seguinte: se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e quando ele prometeu o Consolador, ele disse que o Espírito, que a verdade, viria para nos lembrar do que Jesus falou e esclarecer o que Jesus falou e falar outras coisas, a gente deveria pensar que em cada ensinamento que tem no Evangelho, seja qual for, eu gosto muito do Mateus porque acho que foi o primeiro, né? Então eu curto mais o de Mateus. Então lá no ensinamento de Mateus, no Evangelho de Mateus, tem um monte de coisa escrita, muito bem. Procurar ler o Evangelho de Mateus inteiro e verificar ali um monte de coisa que Jesus falou, que fez, que indicou e passou batido. Mas aí o que o espírita faz? Ele não faz isso normalmente. Não estou dizendo que são todos, mas ele normalmente não faz isso. Ele lê só os ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Como se só aqueles ali fossem o que interessa. Não é, viu, gente? É que não dava para fazer na época todo o ensinamento de Jesus. Ia dar um compêndio aí de uns 1000 volumes. Imagina pegar os 4 evangelhos, pegar ele inteiro e destrinchar eles todos inteiros, dando o entendimento do Espiritismo sobre cada um e pegando instrução de Espírito para cada um. Isso ia demorar 1000 anos para fazer tudo. Então, esse o quê? Ensinamentos de amor, de caridade, pegaram lá alguns, puseram no livro, teceu-se ali comentários de entendimento de Kardec com as instruções dos Espíritos. Mas e o resto do Evangelho de Mateus? Vamos dizer que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem 10 ensinamentos. Não sei se é isso, deve ser mais. Mas vamos pôr um número para fim didático, tá? 10 ensinamentos de Mateus. Tem só 10 ensinamentos de Jesus no Evangelho de Mateus? Não. Então não vamos ler o Evangelho de Mateus e tentar entender. O Espiritismo veio para cá, gente, para fazer isso conosco, para a gente pegar os Evangelhos de Jesus e estudá-los segundo o Espiritismo. Não só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Nós estamos pegando as coisas só mastigadas, só. Não é para fazer isso, gente. Em obras póstumas, Kardec avisou. A obra dos espíritos que eu trouxe pela minha pena é só a ponta do iceberg. Isso não vai acabar nunca. Entendeu? Já são 165 anos. Nós ainda não entendemos o que Kardec falou. Como que nós vamos entender o que Jesus falou se a gente não estuda o Evangelho de Jesus? Então veja bem, quando Jesus estava lá no chamado milagre da transfiguração, não tinha nada de milagre, porque nós espíritas já sabemos que milagres não existem. Tudo é lei natural. Mas estavam 2 figuras muito conhecidas, Elias e Moisés. Tá certo? O Elias tinha acabado de desencarnar. Certo ou não? Não concordem se você não sabe do que eu estou falando. O Elias desencarnou 900 anos antes de Jesus. Tá? O espírito de Elias tinha acabado de usar um outro corpo de carne e tinha sido decapitado. Então presta atenção no espírito da letra.
O Elias em si não tinha acabado de desencarnar. Quem tinha acabado de desencarnar, pela figura de linguagem da época, era João. João o Batista. Tá? E Jesus ensinou que Elias e João Batista são o mesmo Espírito. E os dois estavam juntos. Aí você analisa a importância de um Espírito que nem Elias e de um Espírito tão importante como Moisés, começa a avaliar o tamanho desses caras. Certo? Porque eles estão em perispírito conversando com Jesus. Vocês viram mais alguma história sobre essa? Algum outro espírito, alguma outra figura que estivesse em perispírito conversando com Jesus? Então, quer dizer, e por que Pedro se ofereceu para fazer um tabernáculo, né? Um para Jesus, um para Elias? A mentalização do Pedro ainda estava lá 1500 anos atrás, daquela época. Mas ele queria homenagear, porque era uma coisa fantástica. Porque ele era uma certificação, né? Aqueles caras eram santos para ele, né? Mas olha a importância dos espíritos. Esses espíritos que estavam com Jesus são tão importantes que Pedro queria fazer um tabernáculo para cada um. Olha que interessante. E a gente esquece de analisar. Mas por que Moisés, Elias e não outros caras? Então Jesus explicou para nós na época que nascido de mulher não havia na terra espírito mais importante ou de maior hierarquia do que João e Elias. Olha que legal. Vocês perceberam do que eu estou falando? Porque nós já comentamos sobre isso. Tem gente que está nova aqui e não deve ter percebido. Olha só. Eles perguntaram sobre Elias e João, e ele explicou, pois eu lhes digo que João, Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes o mataram. E estão querendo fazer isso também com o Filho do Homem. E eu lhes digo mais, que nascido de mulher, não há espírito com maior hierarquia do que João nessa terra. Bom, só para comentar. Jesus era maior do que João ou não? Sim ou não? Era? Então por que ele falou do João e não falou dele? Tem que pensar. Vocês entenderam? Não era desencarnado, talvez. Vocês entenderam o que eu quero falar? As pessoas ficam loucas com isso. Mas é isso que Jesus mandou a gente fazer em espírito e verdade. Pensar. Tá? Pensar. Ele falou no catecismo. Jesus, o Espírito da Verdade, disse para nós: todas as verdades estão no Evangelho. É só ler o Evangelho. Só que ele está nas entrelinhas, ele está no espírito da letra. Ora, João era o maior espírito na terra, nascido de mulher. Vocês ouviram alguém perguntar: mas Jesus, João é maior do que você? Senhor, mestre, Rabi. Vocês ouviram alguém perguntar isso? Não. Eles sabiam do que ele estava falando. Deu para entender? Ele não estava sendo humilde. Humilde a gente é diante de Deus, tanto que ele fala. Quando o cara chama ele de mestre, bondoso, amoroso, alguma coisa, ele fala: bom é Deus. Bom é Deus. Eu sou humilde diante de Deus. Então provavelmente na terra não tinha ninguém mais bom do que Jesus. Por isso que ele falou de Deus. Agora, nascido de mulher, João é o maior espírito que tem na terra hoje. Ou seja, Jesus não nasceu de mulher. É outra papo, tá? É outra conversa. Então, nós temos que aprender a pensar. Porque, veja bem, parece espantoso, parece que o cara é louco de falar que Jesus não nasceu quando nascemos nós. Não, é só para pensar. Peraí, vamos ver se o L é louco ou se o J.B. Rothstein também era louco. Vamos pensar. Maria ficou grávida? Sim ou não? Sim é positivo, não é negativo. Vamos lá, gente. Pelo menos o dedo. É só o que vocês acham. Maria ficou grávida?
Sim ou não? Positivo ou negativo, gente? Não. Ó, o Edson, positivo ou negativo? É o sinal, tá legal? Tem um monte de gente fazendo positivo. Não, Maria não ficou grávida, gente. Sabe por que Maria não ficou grávida? Porque você só pode engravidar como qualquer outra lei natural. Se ela não teve relacionamento com o homem, ela não estava grávida. Ela disse isso. Não conheço homem algum. É só pensar. Nós não pensamos. A gente aceita o que a igreja contou para nós. Veja que a igreja tem outros interesses muito diferentes do espiritismo. Nós, espíritas, precisamos analisar todo o ensinamento do Evangelho. Nós estamos analisando o ensinamento do Evangelho segundo a Igreja Católica, não segundo o Espiritismo. Presta atenção. Vamos de novo. Tá? Não é brinquedo não, é sério. Existem milagres? Sim ou não? Não. Não. Não existe. Tudo é lei natural? Tudo é lei natural. Tá certo? Se nós concordamos com isso, tá tudo beleza. Tá certo? Alguém tem autorização para mexer em lei natural, para alterar a lei natural? Claro que não, está no Espiritismo isso, gente. Está lá no Livro dos Espíritos. E senão você altera, você adultera as leis universais de Deus. Você não pode causar o caos. As leis naturais têm que ser seguidas. Por isso que nós não nascemos por um estado de dedo. Nós evoluímos. Nós viemos do reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino mineral. Tá? É tudo evolutivo. Não existe milagre. Tá bom? Existe a vontade que faz movimentações, mas elas também são naturais. Tá certo? Eu tenho a vontade de fazer o bem e curar, ou tratar, ou ajudar o Edson com a perna dele. Ele pode se sentir extremamente melhor depois que eu fizer a prece. Mas eu não fiz milagre nenhum. Apenas a minha vontade movimentou recursos invisíveis para a maioria, e os mentores ajudaram e removeram certos fluidos, afastaram e trataram espíritos, e aí ele passa agora a depender apenas da medicação, dos cuidados que ele tem que ter, do repouso. Ele vai se sentir melhor. Então o cara estava cego, lembra disso? O cara estava cego, Jesus foi lá, passou um banhinho no olho dele e ele voltou a enxergar. Tá certo? Jesus fez uma cirurgia no olho do cara? Não, gente. Para fazer cirurgia você tem que cortar e fazer os bagulhos lá. Era um espírito que tinha com o cara, Jesus cuidou, tratou e foi embora. Só que ele não podia fazer isso publicamente, daquela forma, porque o cara era cego de nascença. Então tem que ter um certo movimento da carne e da matéria para que ele não fosse preso ou morto antes da hora. Então era tudo uma situação muito delicada. Por exemplo, o cara, soldado lá, romano, atravessou sei lá quantos centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros, para avisar que a filha dele estava doente. Um romano foi pedir para ele isso, um centurião, se eu não me engano. E ele disse para os outros: eu nunca vi tamanha fé, porque o cara disse: mestre, se quiseres, você pode curar minha filha. Eu saí de lá e ela estava morta, estava morrendo. Ele falou: eu nunca vi tanta fé de pessoas que estão próximas de mim. E esse cara é um centurião, ele está sendo pago inclusive para caçar a gente. Olha o risco que ele está correndo. Você pode voltar para sua casa que sua filha está livre, está viva, pode voltar. Porque a distância ele afastava os espíritos e ali ele não precisava provar nada, ele não ia passar algo na boca da criança, né, para ela levantar. A distância ele fez algo porque o cara que estava ali tinha tanta fé que ele não precisava ter medo de ninguém. Então certas coisas ele tinha que fazer uma presepada ali, no modo de dizer popular, tá? Mas aonde que a gente quer chegar com isso? Se Maria, aquele espírito extremamente iluminado, Maria não é daqui, viu, gente? Ela é um negócio assim absurdo, Maria, tá? Abaixo de Jesus na terra é Maria, viu? Então, Maria é um absurdo de iluminação, tá bom? Beleza? Mas ela também não pode, Jesus também não pode, Deus muito menos faria isso, de quebrar uma lei natural. Se ela não se relacionou
sexualmente, não vai engravidar verdadeiramente, tá? Lembre-se que Jesus Jesus coordena o nosso sistema solar. Se Jesus coordena o sistema solar, se a gente sabe que Jesus foi co-criador da Terra, do Sol e do nosso sistema solar, sabe-se lá de quantos sistemas ele não foi co-criador, né? Imagina a idade que tem esse espírito. Se eu que tenho aí 100 mil, 150 mil anos de existência como espírito, consigo curar pessoas com a minha fé e minha vontade de fazer o bem, imagina o que um espírito que nem Jesus consegue fazer. Quando criou a Terra, Jesus já era puro. E a Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos. Olha a idade desse espírito, gente. Então ele é capaz de fazer coisas, tá? De leis naturais que nós desconhecemos. Mas ele não pode engravidar uma pessoa sem ter relação sexual. Até porque Maria não podia transar com Deus, né? Concorda? Não tem cabimento isso. Tá? Então Jesus teve outros filhos, não sei se vocês sabem. Maria teve outros filhos, não sei se vocês sabem. Inclusive Tiago, né? Tiago é irmão de Jesus. Agora, Tiago nasceu normalmente. Maria transou lá com José e engravidou. Eu estou falando isso para vocês porque tem um monte de coisa que as pessoas ficam espantadas. Sabe por quê? Porque nós estamos consumindo, nós estamos comprando o que as pessoas nos oferecem no pacote fechado. Nós estamos analisando. Pensa bem, pensa bem. Pensa bem. João era um espírito nascido de mulher. Olha quantas indicações tem. Ninguém está inventando isso, é só um raciocínio. Pega essa fala de Jesus, pega o fato de Maria ser virgem sem fazer relação sexual, não pode engravidar. É contra a lei natural da Terra, certo? É contra a lei natural. Ninguém engravida por pensamento. Você pode ter uma gravidez psicológica. A pessoa pode ter lá uma gravidez psicológica, mas grávida de verdade, com feto com feto dentro dela, não tinha. Tá bom? Agora, quando Maria se aproxima da sua prima, cujo ventre tinha João se mexe com a aproximação de Jesus. Vocês lembram disso? Maria foi visitar sua prima, né? A mãe de João Batista. Quando Maria se aproxima, no ventre da prima dela, João se mexe. Quem é você? Quem é você? Quem é que você está trazendo o meu mestre na minha casa? O meu feto, o meu bebê se mexeu. Olha a reverência quando João percebeu o Espírito de Jesus chegando perto dele. Mas o Espírito de Jesus estava no corpo, um feto de carne dentro da Maria? Não, ninguém falou isso. Né? Entendeu? Jesus estava acompanhando Maria. Até que chegasse o momento dela dar a luz, entre aspas. Alguém viu falar que José fez o parto? Então, pensa bem, gente. Vamos fazer o seguinte. Esquece aquela história de que se o Hélio está falando é verdade. Não é, não. Vai estudar e analisa as coisas como o Espiritismo veio esclarecer. O Consolador Prometido. Tudo é lei natural. Ninguém pode derrogar leis naturais. Tá? Todas as leis que atribuídas, aliás, a Moisés, Deuteronômio, aquelas coisas todas, é lei humana para regramentos de uma sociedade. Está lá no Espiritismo também. Só que os 10 mandamentos ele derruba, é universal. É eterno, não vai mudar em lugar nenhum no universo. Pode pegar os 10 mandamentos, você vai ver que ele serve aqui em Júpiter, em tudo quanto é lugar. Ele está se referindo a Deus, o Pai de todos, do universo inteiro, e a relação humana, a relação de espírito para espírito. Tá? Você não vai desejar a mulher do outro. Em qualquer outro planeta que tenha casamento, você não pode desejar a mulher do outro, serve para todo lugar. Ah, vou dar um rolê em Marte, tá? Vamos supor que em Marte lá tivesse corpo de carne, igual o nosso. Lá você também não pode cobiçar a mulher do outro. Tá bom? Então os 10 mandamentos são universais. Tá?
tá? Inexoráveis. As outras leis são mutáveis, porque elas mudam de acordo com a questão da civilização. Nós estamos nos adiantando, elas têm que mudar. Então, até 50 anos atrás não tinha nenhuma lei sobre a internet, tá certo? Não tinha internet, como é que vai ter lei de uma coisa que não existe? Agora tem lei humana para a internet. E assim vai. Mas nós estamos fazendo coisas que a gente fazia 5 mil anos atrás e que nem existe mais o ser humano na Terra. Então tá bom. O êxodo lá de Moisés, ocorreu ou não ocorreu? O que vocês acham? Sempre no positivo e negativo. Vocês acham que ocorreu? Sim ou não? Sim? Ocorreu, tá? Ocorreu. Tá tudo certo. Teve o êxodo, teve escravidão, tá bom? Moisés é o cara mesmo, é aquele cara mesmo que vocês conhecem. Tá legal? Agora, quando Moisés chegou com o povo lá no Mar Vermelho, ele abriu o oceano? Sim ou não? Não, gente. Não tem como fazer isso. Tá? Tem que ter acontecido alguma coisa para haver uma travessia. E na própria Bíblia, que todo mundo fala que não pode mexer, porque o que está na Bíblia é sagrado, tá? Tem um monte de Bíblia que vocês sabem que tem versões da Bíblia. Então tem a Bíblia da Igreja Católica. Na Igreja Católica tem várias versões da Bíblia. Nós usamos a Bíblia de Jerusalém para estudar, tá? Essa Bibliona aqui, ó. É de estudo que a gente geralmente usa no Espiritismo, tá? Só os comentários, as menções, as pesquisas de rodapé daria uma nova Bíblia, tá? Daria um livro desse tamanho aí. Então, várias Bíblias com várias versões. Mas se você pegar uma versão daquelas boas mesmo, sem aquela, o mínimo que você tem de veracidade, de fidedignidade, na própria Bíblia está escrito mar de juncos. Não está escrito mar vermelho. Tem parte na mesma Bíblia que tem mar vermelho e depois tem mar de junco. Vocês devem ter ouvido falar semana passada que eu disse sobre o Cântico de Moisés. Está lá no capítulo 15, Cântico de Moisés. É um cântico famosíssimo entre os hebreus, entre os israelitas. Está lá, o mar de juncos. O mar de juncos se abriu e caiu sobre a cavalaria do faraó. Atravessar um lago que secou por conta de uma movimentação sísmica e logo depois trouxe um tsunami. Quem é crente, fanático, maluco, o cara fala isso, ele fala, que isso, você tá louco, que papo é esse? Moisés era o cara, ele abriu lá porque Deus falou para ele abrir, ele abriu mesmo o mar e acabou. Não, gente, Moisés não é melhor do que ninguém para quebrar uma regra de uma lei natural. Não, ele levantou como é que chama o negócio lá? O cajado dele e abriu o mar, o que é isso? Ele podia até andar em cima da água, por causa do princípio inteligente que ele podia controlar, tá? Como Pedro fez. Mas abrir o mar vermelho com 300 a 500 metros de profundidade e mais de 3.000 metros, 3 quilômetros de distância, é só parar para pensar. Só acredita nisso quem não vê no ensinamento, nessa fábula, nessa parte, um grande ensinamento, que é só sobre a fé. Mas foi tudo distorcido. Então você tem lá Elias e Moisés junto de Jesus, tá? E se você for estudar sobre Elias e Moisés, você vai descobrir não, você vai encontrar informações muito interessantes, tá bom? Você sabia que Moisés e Elias, que não são o mesmo espírito, o espírito de Moisés é um e de Elias é outro, tá? Vocês sabiam, por exemplo, que Elias e Moisés foram para o mesmo monte em épocas diferentes para receber a mensagem de Deus? Não era Deus, né? Mas na Bíblia tem essa passagem, né? Elias, quando estava fugindo do rei, que era idólatra do deus Baal, ele teve que se esconder porque eles estavam querendo matá-lo. Ele foi para o deserto e depois ele recebeu a informação
para ele ir no monte fulano de tal. É o mesmo monte onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Quer dizer, as pessoas não vão atrás disso. Elas não estão interessadas nesse tipo de curiosidade. Agora, vai atrás dessa curiosidade que você vai descobrir coisas fantásticas no Velho Testamento. Fantásticas. Tá? Por exemplo, todo mundo aqui deve ter ouvido falar, né, que até as igrejas evangélicas, nossos irmãos usam esse negócio de trombeta, né? Vai soar trombeta, é a noite de não sei o quê, a muralha de Jericó, hoje é a noite da vigília de Jericó. Você já deve ter ouvido falar nisso em igreja evangélica. Vocês se lembram que logo após Moisés desencarnar, Josué assumiu o povo para continuar o caminho de Canaã. E eles foram derrubando todo mundo no caminho. Tá? Quando chegou em Jericó, vocês devem ter ouvido falar que as muralhas de Jericó ruíram após 7 dias de tocar-se trombetas em volta dela. Você acha que o povo, tocando trombeta, derrubaria uma muralha daquela lá? Vocês já imaginaram aí, pesquisaram no YouTube alguma coisa? Vai pesquisar para você ver o tamanho que era a muralha. Que ela foi descoberta, tá? A muralha de Jericó. Vai ver o tamanho daquele negócio. E outra coisa, tocando trombeta, a muralha caiu e incendiou. Os caras tocavam trombeta e faziam as coisas pegar fogo. Pode isso numa lei natural? Não, gente. Mediunidade. O cara sabia o dia que ia ocorrer um tipo de terremoto ou um problema sísmico e que a muralha não ia aguentar, porque os espíritos contavam para ele. Mediunidade. Josué foi uma das encarnações do nosso amigo José Bueno, lá da Liga Espírita. Josué, o Zé Bueno foi o... Como é que é o nome dele? Foi Eliseu, Josué, e depois, mais pra cá, foi Newton, aquele cientista. Foi Newton que falou da gravidade? Foi, né? É Newton que caiu a maçã lá? Então, isso. Esse camarada é velho. Pensa um cara que é antigo, como espírita. Então, o que nós queremos aqui, gente? Que vocês observem o seguinte. Logo mais, daqui pelo menos até o fim do ano, haverá um livro sobre o Velho Testamento. E a gente quer observar, um dos primeiros estudos que nós fizemos aqui na casa, nessa casa aqui, foi sobre a mediunidade no Velho Testamento. Tá bom? Observa bem o Velho Testamento. Se aquilo ali aconteceu de verdade, a ciência vai descobrir. E se aquilo ali aconteceu de verdade, não pode ser milagre. E se não pode ser milagre, tem que ter uma explicação natural. Bom, vamos pegar o Evangelho de Mateus e vamos estudar o Evangelho de Mateus, porque tem mais a ver com o Espiritismo. Tem, mas nós precisamos pelo menos fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu estudei muita coisa sobre o Evangelho, né, de Mateus, os Evangelhos, e agora eu estou estudando no Velho Testamento. E estudando no Velho Testamento o espírito da letra, eu percebi, eu encontrei um monte de informações que eu vou passar para vocês, meio a conta-gota, para vocês entenderem que nós somos tão antigos, que vocês vão dar risada agora. A maioria de nós que está nesse grupo, nós estamos juntos aqui, de uma forma ou de outra, nos encontramos, atravessamos o deserto juntos, saindo lá do Egito. Imagina, que isso? Porque nós somos tão pequenininhos no nosso pensamento, a gente pensa tão pouco, que a gente ainda não aprendeu o básico. Ninguém entra no espiritismo como paraquedas, tendo sido pagão nas últimas encarnações. Para você seguir Jesus hoje no espiritismo, você tem que ter seguido Jesus no cristianismo antes, na igreja católica, entendeu? Lá em Jerusalém, quando a gente andava atrás dele, ele fez o sermão da montanha, nós estávamos lá, gente, presta atenção, entendeu? Isaías fez uma profecia
contando a história integral da vida de Jesus, como que ele ia vir, como ele viria e como ele morreria. Olha o tempo que o planeta está ligado a Jesus, e nós, espíritas, somos os caras que falamos que Jesus foi o criador da Terra. Se Jesus co-criou a Terra e é governador da Terra, quem vocês acham que na época de Moisés mandou mensagem para Moisés sobre os 10 mandamentos? Quem? Como diz o cara da escolinha. Quem? Jesus, gente. Moisés recebeu mensagem de Jesus. Outro cara que pode ter recebido mensagem diretamente de Jesus quando estava encarnado foi Elias. E Jesus veio e provou para nós. Na transfiguração ele aparece com Moisés e com Elias. Deu para entender? Se Jesus é governador da Terra, você acha que ele não participou de alguma forma da libertação dos escravos no Egito? Você acha que ele não participou da nossa libertação? Claro que participou, ele coordenou isso. Da mesma forma que ele coordenou o Espiritismo, pega o Espiritismo e vai para trás. Vida de Jesus, 10 mandamentos. Moisés, Êxodo. Não é assim que está lá no Espiritismo? 3 revelações. Moisés, Jesus e Kardec, os Espíritos. Então Jesus estava lá. Como está no Espiritismo em Paris e como está hoje aqui conosco. Tá? Só que nós precisamos pensar, gente. Aprendam, exercitem. Quando for estudar, procura não aceitar somente a palavra daquele escritor ou só a palavra daquele espírito. Tá? Emmanuel ensina coisas maravilhosas, mas pode ter mais coisa ainda no espírito da letra. Você vai descobrir, porque você vai ter ajuda quando você fizer uma prece legal para estudar. Combinado? Vou falar que nem o gordinho do YouTube. Combinado? Então bora pro vídeo. Ele faz assim, né? Tá bom? Então, Moisés existiu? Existiu. Tá? Atravessaram o mar para ir para Canaã? Atravessaram, mas não foi o Mar Vermelho, tá? Isso é o que eu entendi e o que eu estudei. Agora vocês precisam ir lá estudar, procurar no YouTube. Tem 2 documentários sensacionais que a hora que você assistir aqui, mas como é que pode? Os caras descobriram que essas coisas aconteceram de verdade, que o êxodo está sendo provado, e as igrejas não aceitam. Você sabia? Tudo que os caras querem numa religião é comprovar que aqueles fatos ocorreram, não é isso? Aí o cara descobre que ocorreram mesmo, só que não foi do jeito ipsis literis que está na Bíblia. Aí não concorda. Não, se não está do jeito da Bíblia, então não deve ser verdade. Olha que ignorância. E nós não podemos ser tão ignorantes, tá? Tá bom? Nós precisamos ter a mente aberta. Kardec trouxe um monte de informação através do Espírito, mas tem coisa nas entrelinhas. Vamos estudar? Vamos estudar o Espírito da letra. Combinado? Então vamos ligar o microfone, vamos nos despedir, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo que nós recebemos, pelos tratamentos, pedindo que todos os irmãos possam ser desligados de nós, tratados, despertados e encaminhados para as colunas. Todos em nossos lares, nossos familiares, nossa família, nossos amigos e os trabalhadores da casa e também os irmãos encarnados que estão aqui. Agradecemos imensamente pela presença e pela inspiração. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado, Edson. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigado, todos. obrigado. Irene, Boa Cláudia, recuperação pra mamãe, vocês Marli, aí. Bernardo, Edson. A Melhoras, Titi deve Edson. estar por Tchau, ali, boa em algum noite. lugar. Obrigado. Tchau. Boa noite a Tchau, todos. dona Irene. Tchau, Cláudia. Tchau, boa noite para todos. Tchau, Bom dona Inês. descanso. Tchau, Hélio. Tchau. Beijo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, Cadê a gente. Titi? Tchau a todos, Titi, viu? acho que foi lá comer alguma coisa. Boa Tchau, Edson. noite. Deus abençoe vocês aí, tá? Tchau. Deus abençoe todos nós. Tchau, Fiquem Edson. com Deus Deus. abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou desligando por aqui, tá? Tchau, gordo. Tchau, Doctor. Vou te mandar um zap. Tchau. Tchau, Ti. Tchau, mãe. Tchau. Tchau.